Oi, meus amores, como vocês estão? Olha só, pega teu livro de história e vamos estudar. Estão lembrados que na última aula a gente falou um pouquinho sobre registros de memória, não foi? Mas agora, perdão, nós falamos sobre marcos de memória. Agora vamos falar um pouquinho sobre registros de memória. Vamos lá? Então, na página 132, vamos ler comigo? Então, os povos antigos, eles deixaram muitos legados, né? Muitas coisas interessantes. Já tiveram a oportunidade de conhecer alguns, a forma de organizar o tempo, não foi? Então foram legados que eles deixaram, o alfabeto, os números, as obras de artes, as ruínas, os bens arquitetônicos, a culinária e os aspectos da cultura religiosa. Foram legados importantíssimos que nós usamos hoje no nosso cotidiano. O patrimônio cultural, ele se divide entre o material e o imaterial, né? Aquilo que a gente pode tocar e o que não pode pegar, não pode tocar, mas não deixa de ser um bem cultural, certo? Como já vimos no primeiro tipo, ele é composto por materiais concretos, enquanto o segundo ele é considerado inatingível, ou seja, não dá para tocar. Formando por práticas, podemos passar por mudanças ao longo do tempo. Esse conhecimento, ele chega até nós, trazendo marcas de um passado e colaborando para formar a cultura do presente, né? Então, através de músicas, através de danças, através de, né, comidas. Aí o que é que acontece? Ela vai mudando ao longo, né, do passado. Cantava a música daquele jeito, mas é a mesma música. Mas aí deixa esse legado pra gente, né? Está o nosso presente. As obras arquitetônicas são exemplos de bens que fazem parte do patrimônio material, que são legados culturais. Um exemplo bastante característico é o Pátio, o templo dedicado à deusa Atena, que foi construído 2.500 anos atrás, né? A forma de construção das colunas foi especialmente desenvolvida pelos antigos grupos, os antigos gregos, e as colunas foram inspiradas para a arquitetura ao longo da história, né? A gente vê as colunas, às vezes com fins políticos, para mostrar a imponência e a grandiosidade, como pode ser visto na construção da Casa Branca em 1800, sede do Poder Executivo dos Estados Unidos. Então a gente está vendo aí, né, o Partenon da Grécia, 2017 essa foto, e a Casa Branca de Washington, nos Estados Unidos, também, que foi tirada essa foto em 2017. Bem antigo, né? Nem se compara, mas a gente vê aí a grandiosidade arquitetônica, né? E é um bem material. Ou seja, além dos bens materiais, existem também o que? Os imateriais. E eles podem ser diferenciados, pode ser de diferentes tipos. Ele pode ser, a gastronomia é uma delas, né? Um exemplo bastante conhecido é o acarajé. Aí você vai dizer, mas o acarajé a gente pega, a gente come, mas a gente está falando da culinária, a forma de fazer. Aí vai dizer, mas a gente tem uma receita. Mas nem sempre teve essa receita escrita no papel, ela foi transferida através de forma oral, né? Falando. E às vezes você não precisa. Aí a mãe diz para a filha, olha, faz assim, assim, assim. Você nem anota nada. Então é um bem imaterial, né? A receita é uma mistura de tradições africanas, brasileiras. Esse prato é considerado um bem significativo da nossa cultura e foi declarado parte do nosso patrimônio imaterial. Vocês sabiam? Vocês ficam sabendo agora, né? O acarajé é o patrimônio brasileiro de origem africana, né? Porque surgiu lá. Aí tem aí para vocês responderem a página 133. Marque M para patrimônio material e marque I para patrimônio imaterial. Ou seja, letra A, danças. Letra B, arquitetura. Letra C, comidas. E letra D, obras de arte. Então tem aí, e você vai botar aí se for material. A dança, ela é o quê? Imaterial? Dá para pegar na dança? Ou ela é material? Se for material, se dá para pegar, se dá pra... Aí você vai lá e coloca, né? Aí material inatingível, né? Não dá para pegar. Então tá super fácil. Observe as imagens e responda as questões. Aí tem as imagenzinhas aí, vocês vão responder dessas diferentes tipos de colunas que demonstram um pouco da sofisticação da arquitetura grega antiga.
que continua a ser usada atualmente em Atenas, na Grécia. Então tem essa foto aí que foi retirada em 2017, né? Mas as colunas são bem antigas, então você vai responder. Letra A, por que a forma dos antigos gregos de construir as colunas considera um legado cultural? Por quê? Então vai lá e responde para mim. A gente acabou de ler e falar sobre isso, né? A maneira de construir, né? Ela continuou sendo utilizada ao longo do tempo, não foi? Por diferentes povos. Então responde. Na letra B, faça uma pesquisa sobre os tipos de coluna mais comuns na Grécia antiga e escreva cada uma delas. Então tem muitos tipos de colunas. Todas elas são muito bonitas, são belas, né? Elas são, vocês vão achar colunas dóricas, né? Que são mais simples, sem base, né? Como estátuas, deusas e horários. Também as colunas jônicas também, né? Mais detalhadas, vazias semelhantes a uma pilha de anéis, né? Também linhas curvas. E também tem as corintinhas, também vocês vão achar, são mais exuberantes do coração. Então faz aí a pesquisa, vocês podem até achar bem mais do que essa. Cite exemplos de patrimônio material na cultura brasileira, né? A gente já viu aí o acarajé, mas tem também, tem da dança, tem a capoeira, também tem o frevo, tem, né, também tem da música. Então vai lá, pesquisa e acha aí pra mim que eu quero ver, tá? Pra gente concluir, vamos ler aí a página 134 e responder a 135, tá, gente? Para o nosso vídeo não ficar muito longo, tá certo? E então aí, na 134, a gente vai falar um pouquinho sobre patrimônios materiais. A gente já tá vendo aí a ruína de Pompeia, a cidade que estava soterrada após a erupção de Vesúvio na Itália em 2016. A gente tá vendo aí as ruínas de Pompeia, não é? Então vamos ver um pouquinho sobre isso. As ruínas da antiguidade, como os restos da construção, sobreviveram ao tempo. São considerados bens materiais. Algumas dessas construções elas ficaram preservadas por motivos diversos. Então, coisas de milênios, né? Anos e anos, está lá preservado. No ano 76, o vulcão Vesúvio, né, bem conhecido, ele entrou em erupção, ó, que a gente falou na aula de ciência, vocês estão lembrados, sempre juntando uma coisa da outra, né? E ele soterrou a cidade de Pompeia. Poxa, que interessante, como é que dá para ver hoje? Vamos ver. Herculano Estabia. No total de 20 mil habitantes de Pompeia, cerca de 2 mil foram mortos. Olha só, porque foi um vulcão, né, gente? Lava, né? Saindo do centro da Terra, muito quente, né? Então, fonte de calor, estão lembrados, né? As cidades foram cobertas por cinzas e depósitos vulcânicos que atingiram a altura de 6 e 7 metros, enorme, né? Como se fosse uma onda gigante, né? No final do século XVI, as cidades soterradas foram descobertas, afirma-se que as escavações feitas ali na primeira metade do século XVIII marcam o início da arqueologia moderna. Então fizeram escavações e conseguiram novamente ver as ruínas lá de Pompeia. Bem interessante, né? Tem até vários filmes sobre isso, mostrando na época, né, que aconteceu toda essa inundação de lavas, né, de Pompeia pelo Vesúvio, né? Patrimônio, materiais e intercâmbios, que é o que é isso? A gente vai ver agora. Muitas construções da antiguidade consideradas patrimônios materiais reúnem tradições diferentes, templos e origens. As pirâmides localizadas nas terras próximas ao rio Nilo, os túmulos dos reis e rainhas de Mério têm estruturas e elementos decorativos que remetem a outras culturas antigas, como os reinos de Kush, no Egito e na Grécia e de Roma. Então, há cerca de 2.300 anos, Méroe era a capital do reino de Kush e tornou-se um grande entreposto de produções de produtos vindos de vários pontos da África, do Mediterrâneo e do Oriente. Os legados das artes, da tecnologia meroíta refletem esses intercâmbios e essas marcas e tempo. Então a gente está vendo as pirâmides do norte, dos cemitérios de Méroe,
Núbia, Sudão, em 2014, né? Então a gente tá vendo aí as pirâmides, aí a gente tá vendo aí toda que a gente acabou de ler. Então o que é que acontece, gente? Teve esse intercâmbio, o que é o intercâmbio? Teve essa troca de patrimônio cultural, né? Porque então lá então tinha coisas que veio da África, então deu para vocês perceberem como tem esse intercâmbio cultural aqui também, como a gente já citou, o acarajé é um patrimônio cultural, mas que não foi originado aqui, mas foi originado na África. Então esse intercâmbio cultural é muito importante, né, para esse patrimônio material. Então vocês vão responder a página 135, o que a descoberta das cidades encobertas pelas cinzas do Vesúvio representou para a ciência. O que foi que representou essa cidade de Pompeia? Então vão lá, lê de novo e responde, né? Porque teve um desenvolvimento muito bom, muito grande nos estudos, né, da arqueologia, sendo possível afirmar o que? Na arqueologia moderna que nasceu essa descoberta. Então vê lá direitinho e bola a tua resposta. Faça uma pesquisa sobre a cidade de Pompeia após a erupção do Vesúvio e escreva um resumo das suas descobertas. Bem interessante. Não deixa de fazer esse estudo, não, gente. Vê aí o fato da relação de habitantes da cidade que foram surpreendidos com essa erupção do vulcão. Por isso as pessoas se petrificaram e ainda mantêm os sinais de seus movimentos. Então vai lá e faz essa pesquisa. Você vai ler as afirmações e botar V para verdadeiro e F para falso aqui, onde tem esses quadradinhos aqui, tá certo? Aí na letra A tem as pirâmides de Meroé, são patrimônios materiais. Aí, verdade, são patrimônios materiais. Ele está afirmando, não é uma pergunta, né? Eu fiz uma pergunta, mas não é. As pirâmides de Meroé são patrimônios materiais. Ele está dizendo. Aí se você acha que sim, bota verdadeiro. Meroé foi uma importante entreposto comercial que reunia rodas comerciais de vários pontos da África. Se for verdadeiro, você coloca. Na letra C, ele diz a arte e as construções meroítas remetem tradições de origem diversas, como o reino de Cusco, Egito e da Grécia. Se sim, aí coloca lá, se não, bota falso. Na letra D, o conjunto de pirâmides localizado na região que corresponde ao Sudão foi construído pelos egípcios. Olha só, preste atenção, se é verdadeiro ou falso isso aí. Na letra E, os intercâmbios comerciais entre os povos da antiguidade tiveram impacto na arquitetura, sim ou não? Olha só, a gente acabou de ler sobre isso, hein? E na letra S, a cidade de Pompeia foi coberta por meramente um desaparecimento no oceano. Será que foi isso? Acho que não, hein? Mas vai lá, olha direitinho, vou botar V para verdadeiro e F para falso. Tá super fácil. Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre os filósofos, bem legais também, eu gosto muito de ver sobre isso. A filosofia como legado da cultura, muito interessante. E a gente vai ver algumas atividades bem legais para a gente fazer, fazendo um resumão de tudo que a gente viu sobre essa coisa de patrimônio material, imaterial, registro de memória, marcos de memória, tá bom? Então a gente dá uma paradinha aqui, aguardo vocês na próxima aula. Não esqueça de enviar as atividades para correção, tá bom? Fiquem com Deus.